É, Tá muito tá mesmo, inteligente. viu? É. Tá um legítimo europeu. É Ó. verdade. Boa noite, Marcos. Ah, Marcos. Que Abrindo, bom, Marcos. tem que abrir o microfone lá. Vamos aguardar até 20h10, tá, mestre? A gente dá um prazo de 10 minutos aí, para o pessoal ir chegando, tá? Tranquilo. Tudo bem, Marcos? Tá ouvindo? Tá, acho que Tá sem o microfone. tá só, eu acho que ele não tá ouvindo também. Mandei uma mensagem para abrir o microfone. Boa noite, Ivan. Boa noite, Sônia. Boa Oi, noite. Marcos. Boa noite, Marcos. Boa Boa noite, Marcos. noite. Que bom que Que você bom. pôde vir. Isso, que bom que hoje deu certo de eu poder participar, né? Que bom. Alegre também. Tá? Fica alegre. Eu só, você vê, eu posso participar, mas estou com uma obra aqui no consultório do lado aqui é o meu. Não sei se vocês estão ouvindo barulho aí. Estou vendo. De Então, eu vou serrote. precisar, viu, Sebastião? Vou precisar deixar no mudo, porque senão vai atrapalhar o. Boa Tá bom? obra aí, boa obra aí. Dei esse azar aqui. Um abraço, Giovana. Parabéns pelo livro, viu? Obrigado, obrigado, Um Marcos. convite ao retorno, né? Filosofia ali, sobre Ao mundo do imaginário, né? o mundo do imaginário. O mundo do imaginário.
Ilzara, boa noite, querida. Bom te ver aqui, que bom. Muito bom reencontrar as pessoas. Vamos aguardar mais 3 minutinhos aí, né? Duas pessoas esperando aqui, Sebastião. Liberei já. Tá. Sônia? Sim. Podemos começar, Sebastião? Podemos. Então, aqui já com muitos de vocês aqui, 18 pessoas, ou 19, não estou enxergando bem. Já, então, a todos o meu boa noite. A quem não me conhece, Sônia Nascimento. Eu estou gostando de ver aqui pessoas que a gente está morrendo de saudade desse reencontro. Aqui a Patrícia Gracionato, que bom, que alegria te ver aqui. Tenho uma resposta para você, depois vou lá, agora eu lembrei. Estou te devendo uma resposta, aqui está chegando a Magali, então a todos nosso boa noite, em nome da Ablai, aqui junto comigo estão todos identificados Ablai, compomos a diretoria, né, nessa gestão 2021 e 2022, está aqui o vice-presidente Marcos Soares, do Espírito Santo, está aqui o primeiro tesoureiro Sebastião Ferreira e o segundo tesoureiro, que é o João, e a Blai também ainda é composta pelas secretárias Francisca Cruz e Lorena Bandeira. Hoje nós temos uma honra, eu diria, né?
honra muito grande em estar recebendo o professor, doutor Gilvan Melo. Eu já havia feito esse convite há algum tempo até, né? Mas a agenda sempre cheia e hoje nós estamos tendo essa oportunidade. E como eu disse em alguns convites aí, logo no início, quem nunca pensou em analisar o sonho, né? Então, o professor Gilvan, ele estará explanando, estará nos apresentando sobre essa tridimensionalidade dos sonhos, do mitos ao logos, que é uma obra dentre tantas outras obras que ele mesmo irá apresentar, vai falar um pouquinho de cada um. Então, nosso evento, ele começa com a apresentação do próprio professor, será conduzido pelos diretores Sebastião e João, e ao final, depois de 40, 50 minutos, nós abriremos para quem quiser fazer perguntas. Podem escrever pelo chat ou pode levantar a mãozinha para participar, tá bom, gente? Então, professor Gilvan, seja muito bem-vindo. Eu estarei passando a palavra aqui para o Sebastião Ferreira lhe apresentar. Obrigado, Sônia. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Obrigado por estar aqui conosco. Bom, sua apresentação, vamos lá. Professor Gilvan de Melo Santos, ele é graduado em licenciatura e em psicologia pela Universidade Estadual da Paraíba, UEPB, em 1994. Ele é graduado em psicologia pela UEPB em 95. Ele tem bacharelado em arte e mídia pela Universidade Federal de Campina Grande, em 2005. Ele tem mestrado em educação pela Universidade Federal da Paraíba, UFB. Ele tem doutorado em linguística pela UFPB, com estágio na Université Paris-Ouest-Nanterre La Défense. Atualmente, ele é líder do grupo de pesquisa de logoterapia e saúde da família. Ele é coordenador do núcleo Victor Frankl Logoterapia da UEPB. Ele é assessor pedagógico do Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão em Logoterapia e Imaginário. Ele é coordenador da especialização em logoterapia e saúde da família. Ele é coordenador geral dos cursos de especialização da UEPB. É professor efetivo da Universidade Estadual da Paraíba na condição de supervisor em logoterapia. Ele é professor permanente do programa de pós-graduação em literatura e interculturalidade. Ele tem experiência em psicologia humanista existencial, logoterapia, análise dos sonhos, novas metodologias, estudos sobre a memória e o imaginário do cangaço, escrituras de folhetos de cordel e filmes, e o dialogismo voz, texto e imagem. Ele é organizador de livros, né? Um dos livros que ele organizou, Logoterapia na prática, intervenções clínicas, a perspectiva da análise existencial de Viktor Frankl. Ele é coordenador da teoria, a prática, a dimensão social da logoterapia. Cantorias, cordel e cinema, vozes do imaginário musical do cangaço. Logoterapia e análise existencial em tempos de crise. Ele é escritor, tá? Um dos autores do livro Trabalho e Sentido para a Vida, Contribuições da Logoterapia para Encontrar o Sentido da Vida no Exercício da Profissão. Autor dos livros Dos Versos às Cenas do Cangaço no Folheto do Cordel e no Cinema. Do Mito ao Logos, Análise Tridimensional dos Sonhos e Ideia. Professor, após sua apresentação, deixo aqui a nossa audiência à sua disposição. Estamos aqui à sua disposição para o senhor tecer seus comentários e depois eu interagir com o senhor. Obrigado, Sebastião. Muito obrigado, Sônia Nascimento, presidente da BLAI. Sebastião, João, trabalha na tesouraria. Marcos, vice-presidente da BLAI. E os demais membros dessa associação, os associados aqui presentes, os amigos que eu convidei, ou pessoas que estão aqui para conhecer um pouco esse universo onírico. E é uma oportunidade que eu tenho de partilhar as minhas produções, aquilo que eu desenvolvi durante esses meus 28, 30 anos de academia e durante os 28 anos de trabalhos com sonhos. Sonhos foi o meu trabalho de TCC, quando eu ainda era garotão, 21 anos de idade. 24, 25 anos de idade. Eu estou aqui com meus livros, quem quiser depois pensar um pouquinho,
cada um deles, né? A minha tese de doutorado foi publicada no prêmio que eu recebi no governo da Paraíba, no ano de 2009. Eu tenho esse livro aqui que publiquei numa disciplina do mestrado, que eu ministrei mitopoética, que inclusive estou ministrando nesse momento. O livro Logoterapia na Prática está aqui, um livro que já está na segunda reimpressão, um livro que foi muito conhecido aí no Brasil. O livro da teoria prática também, um livro que mostra a dimensão social da logoterapia. Um livro que eu fiz também em parceria com a Neide sobre o trabalho, logoterapia na dimensão do trabalho. O livro mais recente, esse aqui, que nós estamos ainda em lançamento, Logoterapia em Tempos de Crise, e o livro objeto dessa noite, que é o livro do Mito ao Logos. Eu considero esse livro a minha tese sentimental. Não é a tese doutoral, mas é a tese sentimental, que eu considero assim, minha melhor e maior produção dentro desse universo acadêmico. Então, não sei qual é a dinâmica, se eu vou falar, se vai ter perguntas, João, Sebastião, falo tudo. Pode fazer, professor, pode fazer a apresentação, depois a gente interage com o senhor. O porquê desse livro, você pode começar a contar a história do livro. Ok, muito obrigado. Então, esse livro foi um livro gestado há 28 anos. Eu ainda era estudante de psicologia, quarta turma do professor Gutenberg Germano, na UFPB, era a quarta turma de formação do Brasil, né, na graduação, e nesse ano eu defendi o TCC sobre sonhos. Conheci em 1993 o texto que 10 anos depois iria ser publicado pela doutora Isa Chausa. Isa Chausa é considerada aí a mentora, a mulher mais importante na logoterapia do Brasil, quiçá também coadjuvante da fundação da logoterapia na América Latina. E doutora Isa, imagina a situação, era estudante de psicologia, e ela me entregou um livro, na época não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de mandar por e-mail, ela me entregou um texto que seria publicado 10 anos depois, um texto sobre sonhos. O trabalho dela, fiz outras pesquisas e comecei a dar palestras desde 1994 sobre sonhos. Depois que eu terminei meu mestrado e doutorado dentro de uma teoria do imaginário de Gilbert Camus, que é um antropólogo francês, junto com outros estudiosos, né, do imaginário, Gaston Bachelard, o próprio Jung, o Ernest Cassirer e outros tantos, eu comecei a produzir isso. Eu sou daquela tese que, ao invés de sabermos um pouco de muita coisa, eu prefiro saber muita coisa de pouco. Quando a gente vai amadurecendo intelectualmente, a gente vai percebendo isso. A gente quer falar de tudo, mas quando a gente amadurece, a gente percebe o nosso lugar. E eu descobri o meu lugar dentro da academia. O meu lugar é estudar a logoterapia e o imaginário. Então, comecei a fazer pesquisas. Todas as minhas pesquisas, desde 2009, que eu terminei o doutorado, eu investi, aliás, 2003, 2005, eu investi no trabalho onírico, trabalho dos sonhos, no trabalho do imaginário, cinema, arte, etc. Então, esse livro não é uma gestação de 2 meses. Eu escrevi em 2 meses, no período da pandemia, né? Março, abril de 2020. Para não adoecer, eu escrevi. Para sobreviver, eu busquei a poesia, busquei o texto, busquei a academia, busquei o conhecimento, porque a universidade não estava tendo aula e eu resolvi escrever. O livro já estava pago há 5 anos, desde 2015, e eu resolvi, então, parar e escrever. Foi um fôlego de 2 meses, depois revisões. E aí, nesse livro, contém todas as pesquisas que eu desenvolvi na Universidade Estadual da Paraíba, desde 2003 até então. Até hoje, eu ainda realizo pesquisas direcionadas a sonhos.
Então, do mito ao logos, a análise tridimensional dos sonhos é uma gestação fruto de vários conflitos que eu também passei. Isso eu não conto assim com essa nitidez no livro, mas aqui eu contarei. Eu sofri muito para descobrir o ineditismo do meu trabalho, porque até então eu apenas copiava as teorias que eu lia. Então, por exemplo, uma pessoa que quer estudar sonhos, ele não pode prescindir do texto de Freud. Não pode e nem deve. Quem estuda sonhos e diz não leu análise dos sonhos de Freud, não é confiável, não confie, pessoal. Tem que ler Freud. Quem passar a apresentar um estudo dos sonhos e não ler os livros O Homem e Seus Símbolos, primeiro capítulo do Homem e Seus Símbolos, de Jung, não confie, pessoal. Tem que ler Jung. São homens que aprofundaram, mergulharam no universo dos sonhos. Quem quiser estudar sonhos e não ler Isaac Chaucer, Viktor Emil Frankl, não confie, pessoal. Tem que ler esses 3 autores, dentre outros e tantos outros que temos que ler. E foi isso que eu fazia. Eu lia as teorias, mas onde estava o ineditismo? Quando eu apresentava as palestras, os artigos, alguém dizia assim, você tem que colocar a análise logoterapêutica dos sonhos. E eu sempre achava que a logoterapia, como a psicanálise freudiana e como a psicologia analítica junguiana, nenhuma abarcava o universo onírico, os sonhos que abarcam o nosso inconsciente. E, juntando todas, também não abarcarão. Porém, era necessário que se criasse uma forma inédita de se apresentar. Eu lia esses textos e não conseguia reduzir os meus estudos a uma abordagem somente. Não, eu vou fazer análise logoterapêutica dos sonhos. Não, porque o sonho é maior que essa teoria. A fazer psicanálise dos sonhos, o sonho é maior que essa teoria. Fazer uma psicologia analítica dos sonhos é maior que essa teoria. Porque o universo onírico ele é infinito. Ele tem diversas produções e manifestações. E aí, durante a pandemia, eu tive um insight, eu diria, aquele insight de Arquimedes, o Eureka de Arquimedes, os insights baseados aí na gestalterapia. Eu percebi que eu tinha que estudar e me tornar um analista onírico, e não um analista psicanalítico dos sonhos, um analista logoterapêutico dos sonhos, um analista junguiano dos sonhos, mas um analista dos sonhos. E aí eu tive que criar, chegar aos neologismos, criar o neologismo, criar a análise tridimensional dos sonhos, que é esse livro. A análise tridimensional dos sonhos não é uma nova teoria. Eu não considero uma nova teoria. Onde é que está o ineditismo? É uma nova hermenêutica. Porque a minha maior dificuldade, quem aqui já se aventurou a estudar os sonhos, percebe que você lê Freud, lê Jung, lê Frankl, mas quando você vai para analisar, mesmo sendo psicólogo, mesmo estudando as teorias profundamente, não é tão simples analisar um sonho. Quando eu dei cursos no ano passado, 2021, alguém dizia assim, mas não podia ser mais simples? Alguém dizia assim, você não podia criar uma coisa mais simples? Aí eu disse assim, eu não posso criar algo simples porque o inconsciente não é simples. Ele precisa de uma certa investigação das imagens. Então, a análise tridimensional dos sonhos foi fruto de vários estudos, mas ela traz uma hermenêutica, uma interpretação dos sonhos. E aí, todo criador, ele precisa criar categorias. Né? E todas as categorias criadas, elas não vêm do nada, e nem vêm de um ineditismo, para não dizer que nada se cria do nada. Mas eu busquei, logicamente, as categorias desses autores proeminentes e elenquei 3 categorias básicas. E eu garanto, quem estudar esse livro
e estudar profundamente essas 3 categorias num sonho que será analisado, ou o seu próprio, ou o sonho de alguém, do analisado, você vai conseguir ter uma interpretação mínima possível do sonho que você analisar. Quais são as 3 categorias? Sentimentos. E é isso eu digo no livro. Sentimentos. Segunda categoria, símbolos. Terceira categoria, atitudes dos personagens. E aí, já apresentando o livro é simples. Ele traz, no primeiro capítulo, Freud. Eu fiz uma síntese da teoria freudiana dos sonhos. Eu elenquei 12, eu fui bem judeu. 12, 3 vezes 4, 3, o nome da Trindade, 4, os elementos da Terra, 4 vezes 3, 12. Eu vou fazer 12 pontuações sobre Freud. E aí eu destrincho cada uma delas. Capítulo 2, eu trago a teoria junguiana. Quem já leu Jung vai ter essa facilidade. Eu fiquei muito feliz, porque eu não sou junguiano, mas eu dialogo, tenho interlocuções com muitos junguianos, inclusive tem um no Rio de Janeiro, que faleceu em 2017, inclusive o Sebastião já disse que conheceu, o Carlos Bernardi. Ele era um grande estudioso junguiano, eu tinha muitos diálogos com ele, veio à Paraíba, nós participamos de congressos, e eu tenho amigos junguianos, e eu apresentei esse livro para ele e perguntei, o que você achou? Faça crítica, tal. E eles leram e disseram que estava fiel a Jung. Então, graças. Então, capítulo 2 aí, Jung. E o 3, logoterapia. Frankl, inicialmente, e depois Dr. Isaac. Frankl escreveu 2 capítulos sobre sonhos. Eu não encontrei mais do que 2. Pode ser que tenha aqui e acolá uma citação sobre sonhos, mas a presença ignorada de Deus, capítulo 4, e o Psicoterapia na Prática, ele dedicou um capítulo sobre sonhos e sono. Alguns livros de Frankl trazem também algumas particularidades. Isaac Schauser foi ela quem aprofundou a teoria onírica de Frankl. E é muito bonito porque no livro dela, o livro de Psicoterapia dos Sonhos do Dr. Isaac, ela diz assim, pega um texto que Frankl escreveu para ela. E esse livro aqui, a primeira edição. E Frankl diz assim, Dr. Isaac, a partir de agora, tu entras para o livro da Academia de Logoterapia. Tu te tornas agora uma representante acadêmica dentro da logoterapia com o seu livro dos sonhos. Fiquei muito feliz com essa citação de Frankl. E aí meu livro traz isso aí também. E no último capítulo, aí eu destrincho a análise tridimensional dos sonhos, que eu vou sintetizar agora para terminar minha fala e colocar aí para discussão, que eu acho mais importante. As 3 categorias que eu apresento. Sentimentos. Então, vou resumir aqui para quem quiser depois aprofundar, e a gente pode conversar depois sem nenhum problema. Quando você tem um sonho, você observe quais são os sentimentos que surgem nesse sonho. Os sentimentos dentro do sonho, que eu chamo a diegese onírica, foi uma criação, um neologismo que eu criei, tá? A diegese, onde acontece o sonho. Os sentimentos que surgem desse sonho. Porque, às vezes, aparece uma imagem que ela não diz tudo. Então, eu sonhei com minha mãe. Aí eu digo assim, poxa, eu sonhei com minha mãe. Mas eu senti, olha o sentimento, eu senti que era minha mulher. Possivelmente era sua mulher. Isso é Freud. O que você sente é mais importante do que você vê. Então, o que é que você sentiu durante o sonho? Quais os sentimentos que brotaram? Eu senti medo também. Eu senti angústia. Ótimo. Angústia é algo que vamos analisar depois. Eu senti raiva. Ok. Senti harmonia. Ok. Gravem isso aí, pessoal, que eu vou dizer ao final. Eu vou dizer ao final da minha fala o que é que isso significa. Segunda categoria, símbolos. Quais são os símbolos que aparecem? Cadeira, cama, casa, carro. O que significa esse símbolo? O que é que significa? E aí entra um pouco Jung. Jung tem uma frase que ele diz assim,
Vamos voltar para o seu sonho. Porque existe uma possibilidade de uma divagação de quem conta um sonho. É como alguém que conta um filme, e às vezes a contação do filme é maior que o filme. E um sonho, a tendência é alguém sempre aumentar, querer aumentar. Aí Jung diz assim, voltando para o sonho, me fale desse símbolo, me fale dessa geladeira, me fale dessa geladeira. Eu trago um exemplo clássico de uma mulher que sonhou com uma geladeira. E ele diz, o que é que essa geladeira representa para você? Ela disse assim, isso eu vi no congresso, ao vivo, ao vivo. E essa mulher disse assim, geladeira para mim é coisa fria. Tal. Aí ele disse, me fala um pouquinho da sua vida. O palestrante fez isso ao vivo com ela, e ela começou a falar e começou a chorar depois da fala dela, que ela estava tendo dificuldades sexuais em relação ao marido, a frieza que a geladeira aqui representava. A geladeira era ela, era o símbolo dela. E ela chega à conclusão, porque nem ela mesma sabia. Aliás, essa análise dos símbolos, ela requer a participação do analisando, do sonhador, mas também a perspicácia e a sutileza e a sensibilidade do analista. Cuidado com essas pessoas que dizem assim, eu entrego, o sonhador vai interpretar o seu sonho. Cuidado também com essas pessoas que dizem assim, eu analiso o seu sonho. A análise é um diálogo conjunto. Por fim, terceira categoria, as atitudes. O que você fez? Quais as atitudes dos personagens no sonho? Os personagens agiram, ficaram acuados, correram, ficaram estáticos, choraram. O que é que eles fizeram? Viktor Frankl contribui bastante, Isaac Chaucer, com essa categoria da atitude. Então, entendam que eu pego as três teorias, trago para a hermenêutica e começo a interpretar. E aí, por exemplo, um sonho de harmonia é um sonho de desejo. Um sonho onde eu acordo e me sinto saciado. Me sinto alguma coisa, uma completude em mim. É um sonho de desejo, pessoal. É um sonho que eu chamo indicativo de desejo. Eu categorizo assim, indicativo de desejo. Há um sonho o sonho dos cegos, por exemplo. Eu fiz uma pesquisa com cegos, analisei mais de 130 sonhos de cegos, uma das pesquisas que eu fiz. E o cego, como ele é cego, o cego de baixa visão, ou o cego de visão de cegueira total, ele sonha voando. Muitos deles sonham voando. O que seria um sonho voando para um cego? O cego, ele não enxerga, então a escuridão, dentro da constelação de imagens do Raniana, a escuridão remete à queda. E a queda, por isso que os cegos também têm medo de assalto, medo de cair, remete à escuridão, remete à queda. Por isso que eles sonham voando. Para se livrar da queda e para compensar um efeito psíquico dentro dele. Carl Jung, aí é Jung. É um sonho junguiano, um sonho compensatório. Por fim, um sonho que eu me sinto angustiado. Às vezes a gente diz assim, poxa, eu não tenho um sonho bom, eu me senti angustiado. Esse sonho pode ser revelador. Esse sonho pode ser uma mobilização para que você descubra o sentido de sua vida. Frankl, quando sonhou, anos antes de ir ao campo de concentração, ele sonhou que estava cuidando de psicóticos, cuidando de doentes. Ele jamais imaginava o que iria acontecer. Claro, depois ele tem aquele momento da pedra com o pai apresenta a pedra, que ele encontrou a pedra, pergunta ao pai o que significava a pedra, o pai diz, honra teu pai e tua mãe, e ele sempre mobilizado aí ao campo de concentração, assumir a sua missão, mas também um sonho, olhe bem, um sonho de Frankl, mobilizador, um pouco até angustiante, se sentir impelido a fazer algo, a atitude de fazer algo, todo sonho mobilizador, até angustiante, eu cito vários no livro, pode ser um sonho indicativo de sentido. Um sonho que tem uma gestalt aberta e algo lhe leva a fechar essa gestalt. Pode ser um sonho indicativo de sentido. Entende, pessoal? Então, o livro traz isso. A hermenêutica é capaz de você identificar o sonho a partir da análise que você fizer dessas três categorias. Para terminar minha fala, e aí colocar para as perguntas dos interlocutores. O sonho, ele pode ter
ele transita em 3 dimensões. A biológica pode ser um sonho de desejo biológico. Eu quero realizar um ato sexual e sonho realizando. Algo bem fisiológico mesmo. Estou com vontade de banheiro, sonho com água, algo bem ligado à questão biológica. Um sonho pode ter uma questão psíquica. Também uma realização de um desejo, uma compensação de algo que eu preciso realizar. Eu queria muito falar com Yuzara, que está aqui. E eu sonho com uma mulher bem parecida com Yuzara. Oi, Yuzara. E eu sonho com uma mulher com Yuzara, falando com Yuzara. É assim que pode se realizar um sonho de uma dimensão psíquica. Ou eu posso realizar um sonho fazendo algo que eu ainda não fiz. Fazendo algo que eu até quero que os outros façam, mas eu faço no sonho. Um sonho que me mobiliza a fazer algo, a inventar algo. Kekelé, francês Kekelé, o químico francês Kekelé, quando ele sonha com a fórmula do carbono. Era ele que tem que descobrir. Ele sonha com o Ouroboros, a cobra mordendo o rabo, formando a estrutura química do carbono. E ele descobriu o carbono. As tantas músicas, eu já fiz 2, 3 músicas, eu sou compositor, para quem não sabe também, eu compus 2 ou 3 músicas em sonhos. Sonhei, escrevi, fui dormir, voltei, a música estava pronta. Então, o inconsciente produtor, que produz algo, que cria algo, que mobiliza a fazer algo, um sonho que leva você a fazer algo, que faça você autotranscender, é um sonho movido pela dimensão noética, um sonho indicativo de sentido. Então, perceba, se eu ficar apenas em Freud, apenas em Jung, apenas em Frank, eu vou perder a tridimensionalidade da análise. Eu vou perder a capacidade de enxergar o ser humano na sua integralidade. E vou perder a capacidade de analisar um sonho em sua totalidade. Finalizando, durante esses cursos, eu dei 3 cursos no Brasil, lá com a Denise. Oi, Denise, tudo bem? O pessoal lá de Salvador. Dei 2 cursos também para o Brasil inteiro, formando analistas, né? E uma das pessoas me fez essa pergunta assim: mas, professor, por que você não apenas ensina a logoterapia dos sonhos? E eu disse a ela o que eu disse no começo. O sonho, o inconsciente, ele vai trazer algo das minhas 3 dimensões, a biológica, a psíquica, a dimensão noética. Às vezes em um, às vezes em outro, às vezes em outro. O sonho, ele abarca essa tridimensionalidade. Você pode se limitar a apenas uma teoria, mas você vai ficar capenga na hora do set, na hora de fazer a análise. A análise dos sonhos, ela é feita em vários momentos, não é um momento só que você analisa os sonhos, você pode passar em várias sessões com o paciente para você fazer essa análise, mas eu tenho certeza que, se você seguir essa hermenêutica, essas 3 categorias, lê o livro, logicamente lê o livro. Se o livro não for suficiente, lê os autores originais, o próprio Freud e o Frank. E depois aplicar. No livro também tem como aplicar, passo a passo, no set, como aplicar essa hermenêutica. Passo a passo, analisando cada técnica. Aqui eu resumo nas 3 principais, para finalizar agora de verdade. Você pode fazer uma associação, que não é associação livre freudiana, mas você deixar esse espaço para o paciente falar fluidamente o que é que ele fala dos sonhos. Aí responde uma pergunta: o que o sonho diz? Você tem que ter esse momento. O que é que o sonho diz? Não queira avançar. O que o sonho diz? No segundo momento, você usa a filogênese, o método filogenético, ou filológico, melhor dizendo, de Jung, onde você vai analisar o que o sonho me diz. Esse símbolo diz o que para você? Isso aqui fala o que para você? E você tem que fazer essa pergunta para si. O que o sonho me diz? 3, Viktor Frankl, com o método da Stachausen, do diálogo socrático. O que o sonho quer que eu faça? Nem todos os sonhos chegarão a essas 3 perguntas. Mas se você tiver um sonho onde essas 3 perguntas são realizadas e são respondidas, você poderá realizar verdadeiramente um sonho
uma missão a partir do seu processo onírico, através dos sonhos, do sonho propriamente dito que você teve. Acredite nos seus sonhos, valorize os seus sonhos, porque os grandes homens da humanidade e mulheres da humanidade conseguiram mudar as suas vidas quando resolveram concretizar os seus sonhos. Não falo isso como poesia, mas como um movimento psicológico importantíssimo dentro da realização da sua missão. Foi assim que aconteceu com Freud, foi assim que aconteceu com Jung, quando ele sonhou, inclusive, se separando de Freud, foi através de um sonho. E foi assim que aconteceu com Frank, quando ele sonhou que estava indo para o campo de concentração. E realizando esse sonho de ir ao campo de concentração, foi através da realização desse sonho que a logoterapia também foi validada. E estamos, talvez, aqui como resultado de um sonho de um homem. Como resultado de um sonho de um homem que acreditou no seu próprio sonho. Por hora, finalizo e aí eu abro para a interlocução. Muito obrigado. Obrigado, professor. João, faça uma pergunta, que depois temos no chat aqui, depois eu também faço uma pergunta. Vamos lá. Boa noite, professor Gilvan. Muito obrigado pela sua participação, muito bem-vindo. Boa noite a todas e todos. É uma alegria vê-los todos vocês aí, tá? Assim, uma alegria muito grande. Professor Gilvan, foi uma alegria muito grande assim, fazer a leitura do seu livro. É uma honra, tá? Muito obrigado e parabéns pela sua obra, tá? A primeira pergunta é: por que o sonho é mito e logos? Profundo, hein, João? A explicação se coloca no livro, o capte, né, Emília? O capte do livro tem que falar. O sonho é mito. Eu dizia na aula do mestrado que eu dei segunda-feira, não sei se tem aluno aqui da turma, o Alan, não sei se o Alan está por aqui, eu falava, o sonho é um mito. O que é um mito? O mito é uma narrativa. É uma narrativa que tenta explicar de forma não racional. Então, o mito é uma narrativa. E o sonho é uma narrativa. É um mito do inconsciente. Então, todo sonho... Quem foi que primeiro mitificou os sonhos? Os sonhos, no início, eram mito. Artemidoro de Daudes, o grande estudioso grego do século II depois de Cristo. O maior estudioso de sonhos do mundo. E ele escrevia que o sonho tinha um viés, uma relação com o presente e o futuro. Então, o sonho ele é mito porque ele é uma narrativa do inconsciente, João. E ele é logos, porque ele é também um indicativo de sentido. Ele é um texto imagético do sentido. Pode ser isso, pode ser isso. Em alguns momentos, sim, ele é um texto imagético dos sentidos. Ele é a imagem do sentido. Ele vai mostrar você em ação, realizando o sentido. Realizando e tomando uma decisão. Por isso que o livro ele transita entre o mito, entre aquilo que é explicado de uma forma até primordial, como narrativa, até o sentido, do mito ao logos. E essa viagem só é possível, do mito ao logos, quem estudar e treinar essa análise onírica, essa análise do seu próprio sonho ou do sonho dos seus interlocutores. Ok, deixa eu fazer agora. Tem o Diego, professor, está aqui com 2 perguntas, tá? Professor, Franco perdeu a visão ao final de sua vida. O senhor chegou a ter acesso a algum sonho nessa fase? Continuando. Com relação aos cegos, sempre tem esse significado de evitar a queda? O estar voando ou pode significar a liberdade? Obrigado, Diego. Eu não tenho conhecimento de sonho. Frankl, ele não apresenta os seus sonhos, né? Ele, como eu disse, ele não era um estudioso, não aprofundou essa temática. Charles, sim, aprofundou. Então, eu desconheço, Diego, algo dessa questão dos sonhos. Era muito interessante se eu tivesse acesso, se eu tiver, eu assim escreverei.
dessa fase da cegueira de Franklin. Em relação aos sonhos dos cegos, é muito interessante sua pergunta, porque o cego, ele sonha como qualquer outra pessoa. Só que ele, com essa pesquisa que eu fiz, eu desmitifiquei algo que a gente costuma dizer assim: o sonho, ele é uma produção de imagens. O cego de cegueira total nunca viu nada. Então, os sonhos não são produções de imagem para o cego de cegueira total. O que acontece no sonho do cego é a imagem. Eu tive que categorizar algo novo. Uma imagem tátil, ou uma imagem figurativa que toca, uma imagem tátil. Então, essa é a figura, a imagem que um cego de cegueira total ele consegue sonhar. Essa imagem é a imagem que não é a imagem imagética, icônica, mas a imagem tátil. E os sonhos de um cego variam como os sonhos de todos nós. Os cegos têm sonhos de desejos, sim. Não só esse sonho compensatório, como eu citei, da escuridão para o voar. Mas esse voar pode ser uma compensação, sim, Diego. Mas também esse voar pode ser o que você acabou de dizer, uma autotranscendência, um voo de liberdade. Pode. Eu analisei alguns sonhos deles que tinham esse aspecto da autotranscendência, do voo de liberdade. É muito bonito escutar esses interlocutores. Eu ainda hoje tenho uma convivência com o Instituto de Cegos aqui em Campina Grande, e se você for fazer uma live com eles, é muito bonito, eu acho, assim, porque eles não têm, às vezes, essa preocupação nossa da imagem. Eles estão assim, ó, eles aparecem assim, ó, e falam, né? Porque eles não têm essa preocupação com a imagem. Eles não veem, mas a preocupação deles é outra. Então, os cegos, eles têm, como todos nós, os seus desejos, tem sonhos de compensação e também tem sonhos indicativos de sentido, tranquilamente, viu, Diego? Professor, com a sua permissão, ter um comentário sobre isso. Eu também ia perguntar sobre os cegos, porque nós temos teatro para cegos, né? Temos eventos para cegos. E eu vi um filme uma vez que chama assim, À Primeira Vista, né? É de um garoto, que já é um homem, né? Aos 6 anos perdeu a visão. E as imagens que ele tinha registrado, ele perdeu. E depois, já adulto, a namorada vai lá e pede para ele fazer um procedimento, ele volta a enxergar. Agora, simplificando o que você falou, né? Ele vê uma fruta pintada, ele vai pegar para querer comer, porque ele não tem essa tridimensionalidade do objeto. E durante o filme, né, esse processo ele retorna a ficar cego. E ele fica muito grato por ter tido a oportunidade de construir imagens mentais. Então, o sonho sem imagens mentais, ele tem um significado. Com imagens mentais, ele tem outro significado. Ok? Bom, continuando aqui, tá? E agora a pergunta da Bárbara aqui. E aqueles sonhos sem pé nem cabeça? E aqueles que não entendemos nada? Sebastião, obrigado, que eu estava tentando... Você pegou a palavra, disse imagem tátil, tentando lembrar qual foi a categoria que eu coloquei na pesquisa. Foi exatamente essa imagem mental. Nós costuramos esse conceito de imagem mental, diferente da icônica. Então, muito obrigado, Sebastião. Nenhum sonho é absurdo, nenhum sonho é banal. Todo sonho, quase que eu fiz agora uma poesia, todo sonho é importante para a sua vida. Não existe sonho banal. Aliás, esse sonho que você não consegue explicar era o sonho de consumo de Freud. Se você começasse a falar do seu sonho e dissesse assim, mas Freud, isso é banal, aí ele já se interessava. Ou dissesse assim, olha, Freud, aí eu vi uma cadeira e eu não consigo lembrar quem era que estava na cadeira. Freud parava tudo e queria investigar essa lacuna, a falta, quem era que estava na cadeira. Então, o que falta no sonho é mais importante, o que não se diz no sonho é mais importante do que o que se diz. O que se esconde no sonho é mais importante do que aquilo que aparece. Por isso que não é interessante, eu já ouvi pessoas dizendo assim, eu vou perguntar ao sonhador o que ele sonhou, e o que ele disser está dito. Gente, não é ciência. Cuidado, porque existe uma ciência dos sonhos. O que foge a essa ciência é produção imaginária de alguém.
Então, o sonho tem uma ciência. Então, é importante que eu estude também o simbolismo, não para enclausurar o simbolismo genérico colocado no simbolismo do sonho, mas perguntar ao paciente, o sonhador, esse símbolo significa o quê? Então, onde está faltando? Até chegar ao momento que ali vai chegar, naquilo que está faltando, pode ser que chegue a resposta para o seu sonho. Aí eu vou citar um sonho que eu digo no livro, do Freud, quando Freud analisa o sonho de uma mulher, que ela diz Freud. Quem foi que perguntou, Sebastião, para eu falar o nome? Foi a Bárbara. Bárbara. É o sonho de Cal. No sonho que Freud analisa, essa mulher sonha e diz assim, olha, eu sonhei que meu sobrinho tinha morrido. Meu sobrinho, não, ela disse, meu sobrinho morreu. E depois eu sonhei que o outro meu sobrinho morreu. Será que eu estou matando meus sobrinhos? Que sonho absurdo é esse? Eu querer que meu sobrinho morra? Que absurdo é esse? Que banalidade é essa? Eu sou uma mulher má. E Freud diz assim, conta o seu sonho. Ela começa a contar. Vamos lá, Associação Livre de Freud. Resumindo, Freud consegue fazer uma análise junto com a paciente de que quando o primeiro sobrinho morreu, o grande amor da vida dela estava no enterro, no velório. Desculpa, no velório. Aí ela quis que o segundo morresse. Para quê? Agora é fácil, né? Para que o amado dela estivesse no velório. Aparentemente, um sonho de matar sobrinho era um sonho do desejo de uma mulher apaixonada. Agora é fácil, depois que Freud faz as interlocuções e as associações. Mas é assim que se torna um sonho, uma análise do sonho. Algo extremamente difícil, algo difícil de você dizer. Mas quando você quer dizer e diz o que cada símbolo significa, o que cada atitude que você toma, ou os sentimentos que você tem, um bom analista vai conseguir chegar à mensagem do sonho. Aliás, saber a mensagem do sonho não é a primeira pergunta, é a última pergunta. A mensagem, o que é que seu sonho quis dizer? É a mensagem que seu sonho quis transmitir para você. Ele é o grande interlocutor que quer conversar com você e dizer coisas profundas. Escute-o. João, tem mais perguntas aqui, vamos dar preferência aqui, depois a gente faz as nossas, tá? Ó, a Hermília aqui está fazendo um comentário. A leitura do mito ao Logos mudou a minha relação com os meus sonhos, muitos deles sem pé nem cabeça, como diz a Bárbara, e me dei conta de coisas incríveis nos meus sonhos malucos. A Márcia Dal está... Linda fala, professor, gratidão. A Magali Leoto está fazendo a seguinte pergunta. Professor, não consegui entender a terceira dimensão, biológica, psíquica e... Noética. Espiritual. Noética ou espiritual. Dimensão eminentemente frankliana. Ok, a Rosa aí está dizendo que já vai comprar seu livro. A Magali aqui está assim. Que explicação maravilhosa com conteúdo consistente, bem didático. Parabéns, professor. Fiquei sua admiradora e não conhecia. Sou de São Paulo, abraço. Obrigado, Diego obrigado. aqui, né? Muito obrigado, professor. Gratidão pelas respostas. Espero que chegue até o senhor algum sonho nessa fase de Frankel. A Magali agradecendo aqui, o Diego agradecendo. A Magali. Como obter os livros do professor Gilvan? Como que é? A Magali. Como obter os livros do professor Gilvan? Sim. Depois eu não sei como é que a Black faz, se deixa meu contato. Pode deixar meu contato aí depois, Sebastião. Ok. Se puder, No final a gente coloca aqui. Coloca o meu contato, as pessoas entram em contato. Como também para cursos, né? O meu curso ele divide em 3 etapas. A primeira etapa eu trabalho um sábado, o dia todo, manhã e tarde, trabalho só teoria. O segundo sábado, quem fez o curso sabe, só estudos de caso, apresentados por Freud, Jung, Frank e Isaac, e outros autores também coadjuvantes. E a terceira etapa, o terceiro sábado, só supervisão de caso. Vocês trazem os sonhos, seus sonhos, sonhos de paciente, sonhos de amigo, sonhos de mãe, sonho de quem quiser, e a gente vai fazer análise ao vivo, na hora, a interpretação desse sonho. É muito interessante, você sai assim, como um álibi muito interessante, com a força e com a ciência
desse estudo para analisar outros sonhos. Professor Guilherme Rangel está fazendo a seguinte pergunta. Dubrovsky fala sobre a autoficção. Quando no sofrimento a pessoa forma no imaginário uma narrativa que elimina a dor. O autorrelato dos sonhos seria essa tentativa de buscar um sentido para a dor real, a busca de sentido? Sim, uma parte do sonho pode ser uma busca do sentido, mas nem todos os sonhos revelam uma busca de sentido. E aí eu dou um alerta, justamente, por exemplo, eu tenho certeza que o Frankl, quando ele traz o estudo dos sonhos, e aí eu trago textualmente frases de Frankl, quando ele traz o estudo dos sonhos, principalmente, leiam lá o capítulo 4, Presença Ignorada de Deus, Análise dos Sonhos na Logoterapia, ele só traz sonhos direcionados à religiosidade. Você pode perceber lá. O único sonho que diverge é o sonho do gato. O sonho dos gatos é o sonho de uma mulher que sonha com um gato numa máquina de lavar, e significava lavar roupa suja com a filha, está lá toda a interpretação no livro. O restante dos sonhos descritos por Freud tem ligação com a religiosidade. Alguém, um leitor despercebido, vai dizer assim, Frankl analisava o sonho e a espiritualidade. Então, todo sonho vai remeter ao sentido, vai remeter à espiritualidade. Gente, eu peço perdão aqui, eu não estou discordando de Frankl, mas eu estou dizendo que ele só apenas analisou sonhos nessa dimensão noética, nessa dimensão noológica. Mas eu posso analisar um sonho com outros aspectos que ele não quis analisar, não quis apresentar, o próprio Frankl não quis apresentar. Mas ele diz, textualmente está lá, tem frases que você pega no livro, ele dizendo que existem outras possibilidades de análise de sonhos e que ele não diz nessa forma, mas ele diz assim, mas eu não quis aprofundar. Então, é o que eu trago no livro. Eu trago, para além dessa análise da dimensão noética, que você acabou de dizer, eu trago outros sonhos, outras modalidades de sonhos que privilegiam outras áreas, sonhos mais simples, sonho de realização de desejo mesmo. Eu estou com sede, eu sonho dentro de uma água. Sonho de realização de um desejo, simplesmente. Não vai remeter a algo tão profundo. Ok? João? Olá. Professor Gilvan, por gentileza, assim, nesse processo de gestação aí da análise tridimensional dos sonhos, que deve ter sido um processo de gestação muito bonito, né? Quais são os pontos comuns e divergentes que o senhor encontrou entre as teorias de Freud, Jung, Frankl e a doutora Isaac? Você, João, esse João, grande interlocutor, João. Eu quero você como interlocutor, você e Sebastião, sempre fazendo a interlocução dos meus livros. Viu? Que pergunta muito interessante, porque a gente vai, quais vou pegar uma frase de Frankl, caminhamos juntos, mas em passos separados. Ele disse em relação a Freud, caminhamos juntos, mas em passos separados. O que é que Frankl quer dizer? Tem coisas que são comuns a nós. Associação livre, Frankl adota também esse termo, quando ele diz isso. Mas caminhamos em separado. Qual a divergência? Freud, você analisa o desejo, o sonho como realização do desejo. Eu analiso a expressão da dimensão noética nos sonhos. Jung, Frankl fala pouco de Jung, ele só fala mais de Freud em relação aos sonhos, né, logicamente. Mas qual a diferença de Jung? Jung, Freud diz, o sonho leva ao passado primitivo. O sonho me leva ao passado da infância, às imagens infantis. Jung, o sonho me leva à prospecção, ao futuro, não me leva ao passado. Jung, Freud, você analisa o inconsciente pessoal, mas tem sonhos que têm inconsciente coletivo. Tem sonhos de dragões. Tem crianças, Freud, que sonham com dragões, que sonham com animais que elas nunca viram. De onde vêm essas imagens? Vem do inconsciente coletivo, Freud.
Então, são aproximações e divergências que acontecem entre os autores. O conceito de complexo para Jung é muito interessante. O complexo é uma energia mal resolvida, uma energia psíquica mal resolvida. Então, para Freud, o complexo, o sonho, ele me leva aos complexos. Para Jung, um sonho me diz o que fazer com os complexos. Olha que coisa interessante, João. Enquanto Freud vai dizer, tenta explicar os complexos, explicar os traumas. Eu vou traduzir complexo como trauma. Não é, mas eu estou traduzindo para facilitar didaticamente. Enquanto Freud quer analisar o porquê dos traumas, Jung quer analisar o que fazer com os traumas. E ele vai dizer que o sonho revela o que fazer com os traumas, o que fazer com o problema. E Frankl, a maior divergência e o ineditismo frankliano é, para além dos sonhos, o que é que o sonho pede que eu faça no meu mundo de vigília, João? Não ficar apenas no sonho. Se Freud dizia, vamos para o passado através dos sonhos. Se Jung dizia, vamos para os sonhos, fiquemos nos sonhos. Frankl vai dizer, vamos para a existência a partir dos sonhos. O que podemos fazer a partir de agora? Vamos fazer. São essas as divergências que eu tentei aqui na minha oratória resumir. Não sei se consegui. Excelente. Professor, muito obrigado, professor. Professor, me fez lembrar também da temporalidade noética que a Elizabeth Lucas fala, né? Quem fica olhando para o passado e pouco para o presente, pouco para o futuro é psicamente doente. E quem olha para o presente e o futuro é saudável psiquicamente, né? Mas vamos continuar aqui. O Guilherme Rangel está perguntando para o senhor aqui. Devemos buscar a simbolidade arquetípica ou subjetiva do relator onírico? Repita, por favor. Devemos buscar a simbólica arquetípica ou subjetiva do relator onírico? Valeu, filho. Está espetando, hein? Está espetando. Como diz o Matuto aqui no Nordeste, pode ser ambos os dois. Ambos os dois. Então, o simbolismo, tanto o arquétipo, o símbolo é importante, como também a subjetividade do sonhador é importante. Não devemos desprezar nenhum nem outro. Muito boa essa pergunta, Rangel. Então, o símbolo que aparece, se eu, como analista, não estudo os símbolos, eu vou ser limitado na minha análise. Porque o paciente ele não vai entender tanto de símbolo, mas ele vai dizer o que significa o símbolo para ele. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. O paciente sonha com um cavalo. Então, claro que o cavalo tem uma simbologia de passagem. O cavalo é a vida, da morte para a vida. O cavalo é um animal que transita, fronteiriço. Mas eu tenho que perguntar o que é cavalo para o paciente. Então, o símbolo do cavalo é importante eu estudar. Então, Rangel, o simbolismo arquetípico, mas também eu devo perguntar que cavalo é para esse paciente? O que é que esse cavalo simboliza para esse paciente? Eu estou aqui com o meu violão aqui, esse violão. Ele é um violão, ele é um instrumento musical. Ele tem um simbolismo. Ele significa, para Freud, a questão instintiva, os instrumentos musicais. Mas, para mim, o violão, ele é minha alma. O violão, ele é parte de mim. Então, há um simbolismo subjetivo. Então, eu devo dar valor tanto ao simbolismo arquetípico, e eu devo estudar esse simbolismo, quanto eu devo também priorizar a subjetividade do sonhador. O que o símbolo significa para ele. Porque, sem isso, seremos incapazes de analisar o sonho do nosso sonhador, do nosso analisando. Professor Magali Leoto pergunta, fale um pouco sobre os pesadelos e seus significados ou representações. Ótimo. O pesadelo é um sonho mal feito. Como é o nome dela? Magali. Magali, o pesadelo é um sonho... os autores dizem que é um sonho que não deu certo. É um sonho que ele não fechou a gestalt, ficou na tensão, sabe?
Normalmente a gente acha que o pesadelo também é algo assim banal, horrível. Tem gente que diz, eu não quero sonhar, pelo amor de Deus, não quero ter pesadelo. Mas o pesadelo, ao mesmo tempo que ele é um sonho mal feito, ele também pode ser um indicativo de sentido. Eu aqui lembrei agora de um sonho de Joseph Fabre. Ele tinha uma família que tinha tido uma experiência no campo de concentração. Quem aqui leu o livro de Fabre sabe o que eu estou dizendo. Mas ele teve um sonho de morte. Estava no campo de concentração. Sonho não, ele disse que era um pesadelo. Ele sonhava nos buracos dos campos, as bombas caindo, os pássaros, pessoas mortas. E ele dizia assim, meu Deus, que pesadelo é esse? Só que esse pesadelo, segundo ele, o próprio Fabre falando, foi um sonho de libertação. O próprio pesadelo, aparentemente, um sonho de morte, era um sonho de libertação para ele. Depois desse sonho, alguma coisa mudou na vida dele. E ele passou a ser curado, ele diz isso no texto, de um trauma dos campos de concentração. O que para Frankl, no campo de concentração, foi um movimento de autotranscendência, para Fabre, o mesmo campo de concentração teve o simbolismo e a função de curar um trauma que ele vivenciara. Então, cada sonho ele tem que passar por uma subjetividade humana. Sem isto, não teremos. Cuidado com o cognitivismo, que quer pegar frase, diz assim, pegar a mesma frase e jogar para todo mundo. Eu estou vendo aqui um monte de pessoas, eu não posso pegar as frases e jogar e fazer uma análise cognitivista. O sonho ele tem que seguir uma hermenêutica frankliana, a fenomenologia. Cada sonho, cada pessoa é única e irrepetível. E cada sonho é único e irrepetível. Cada sonho ele pode revelar um pedaço de algo da pessoa humana, e eu devo prestar atenção nisso. Pessoal, vou fazer um aviso aqui, pessoal. Se for fazer pergunta, tem muitas aqui. Coloca o telefone, porque se não der, a gente passa para o professor responder, tá? Vamos lá, vamos seguir aqui. O Carlos Alberto está aqui, professor. Quando temos sonhos seguidos, um atrás do outro, uma sessão de sonhos curtos, você os vê como um sonho ou só sonhos separados? Desculpa de novo o nome, que eu bebo água. Carlos Alberto. Carlos Alberto. Eu chamo de EO. Eu categorizei como EO. Episódio onírico. São sonhos curtos. Então, os cegos, quando eu fiz análise dos cegos, por exemplo, que não está no livro, inclusive é um dos propostas de eu escrever depois essa pesquisa para vocês, que é uma pesquisa curiosa, inédita, inclusive, o sonho dos cegos. Eles sonham muitos sonhos curtos, curtíssimos, que eu tive que chamar de EO, são episódios oníricos. E muitos EOs, muitos episódios oníricos, juntos, eles podem estar transmitindo mensagens parecidas. Eu acompanhei, quando eu fiz essa pesquisa, eu acompanhei muitos sonhos de pacientes e de voluntários que eu convidei para analisar. E teve um sonho de uma pessoa que ele queria descobrir a sua vocação religiosa. E num dos sonhos, ele sonhou com um nome, Ordem Mendicante. Para quem é da Igreja Católica, sabe aí, a Ordem Mendicante são ordens que privilegiam o voto de pobreza de uma forma mais radical. Mas ele jamais queria seguir uma ordem mendicante, ele queria seguir uma ordem diocesana que não era tão radical, né, nesse voto da pobreza. Mas ele teve um sonho e vinha como um close de filme. Aliás, eu sempre analiso um sonho como um filme também. Quando o diretor quer nos dizer algo, ele dá o close, manda a gente olhar, ou um close numa frase. Então, ordem mendicante. Gravamos esse sonho e continuamos analisando outros sonhos e outros episódios oníricos. Gente, fantástico. Eu analisei mais de 10 sonhos desse paciente. Durante a análise desses sonhos, foi um trabalho voluntário que eu fiz agora na pandemia. Durante esses sonhos desse paciente, ele conheceu uma congregação de forma aleatória, um amigo do amigo do amigo, e ele conheceu essa congregação, e essa congregação chegou para ele de forma concreta. O diretor foi na casa dele para conhecê-lo,
contra tudo e todos, contra a família dele. Ele era estudante da universidade e ele tinha o sonho, impelia, mobilizava para ele fazer algo, uma missão. Resumindo, pessoal, um sonhador, ele concretizou. Ele está agora numa ordem mendicante. Então, triste daquele que não segue seus sonhos. Eu vou alertar aqui uma coisa, para que hoje à noite vocês percebam quem aqui já teve sonhos recorrentes. Ninguém perguntou, mas já estou acrescentando. Quem tem sonhos recorrentes, sonha desde a infância, de vez em quando esse sonho aparece, Se é recorrente, é o diretor dizendo, dando close para você, dizendo, concretize. Se você não concretizar, essa imagem vai ficar repetindo como um grande pesadelo na sua psique. Realize, concretize. Quando você concretizar, você deixará de sonhar. Vou dar um exemplo para finalizar. Eu, antes de ser psicólogo, eu era estudante de engenharia elétrica. Para quem não sabia também. Eu estudei 2 anos de engenharia elétrica. E quando eu estava fazendo o curso de engenharia elétrica, na UFPB, na época, algo me inquietava, eu não sabia o que era. E eu não podia sair do curso de engenharia elétrica porque eu era funcionário da Petrobras, na época que Petrobras era um estouro de salário, e eu já tinha saído da Petrobras, pedido demissão contra tudo e todos, família, para fazer engenharia elétrica. E agora eu saí de engenharia elétrica, era um absurdo. E eu conheci a psicologia e fazia engenharia elétrica e psicologia. Gente, eu comecei a sonhar com sonhos de perseguição, um animal me perseguia. Não parava, era sonho recorrente, um animal me perseguindo. Não vou dizer o animal agora para vocês me conhecerem bem, mas no livro eu digo qual é o animal. E eu sonhava com esse animal me perseguindo. Esse animal me perseguindo era um conflito vocacional. Depois que eu tomei essa decisão em São Paulo, num congresso que eu estava participando em São Paulo, e eu saí de São Paulo convicto, vou trancar o curso de engenharia elétrica. Cheguei lá e tranquei o curso de engenharia elétrica. Contra tudo, família, e contra tudo em mim mesmo, a mim mesmo. E resolvi ser psicólogo. Parei automaticamente de sonhar com esse animal me perseguindo. Entenderam? Eu só acho que essa era a pergunta que a professora Denise Gerson está vindo. Professor Gilvan, como compreendeu os sonhos repetidos ao longo dos anos? Foi essa a resposta que o senhor deu? Foi essa a resposta. Já dei, antecipei. Denise, estamos em sintonia, em sincronicidade junguiana. Aí o Zara está perguntando aqui, quando não se consegue lembrar dos sonhos? Não diga isso a Freud. Viu? Não diga isso a Freud. O não lembrar, eu digo, Yuzara, pode ser eu faltar treino. É interessante, se você começar a contar, mesmo os episódios onde eu não lembro, só lembro de uma florzinha que caía. Se você começar a contar a alguém, mesmo a pessoas do seu lado, você vai começar a sonhar mais. O contar, ele produz mais sonhos. E, às vezes, pode ser também a própria ansiedade, né? Impede de você sonhar. Mas todos nós sonhamos. Tem o microfone ligado aí. Eu acho que são... Veja aí, Sebastião. Então, a própria... Pronto. A própria... Era o que eu estava falando. Todos nós sonhamos 5 a 6 vezes toda noite, viu, Yuzara? Eu não vou agora sintetizar, senão vou demorar, mas os estudiosos, Asserinsky e o Kleitman, descobriram, ganharam o prêmio Nobel na época, que nós sonhamos, temos um momento REM e não REM. REM é Rapid Eye, movimento, os olhos movimentam, quando a gente está sonhando, ficam movimentando. Se você quiser descobrir que se alguém está sonhando, sua esposa, seu esposo, seu filho, seu irmão, olha o olhinho dele, se ele estiver numa situação assim, rindo, deixe sonhar, deixe sonhar. Então, todos nós sonhamos 5 a 6 vezes, toda noite. Agora, nós não lembramos tudo, Yuzara, nós não conseguimos lembrar. Mas eu digo que é uma questão de treino. Comece a falar dos seus sonhos. Comece a falar, a conversar com as pessoas sobre os seus sonhos. O sonho é a continuidade da existência também, e se você não treina, você não vai conseguir sonhar. Eu lembrei agora, quando eu estava conversando, de um momento muito bonito de Frankl, quando ele está lá no campo de concentração, e quando ele via alguém sonhando, ele pedia para não acordar. E Frankl lançava uma metáfora muito bonita, ele dizia, por mais que seja pesadelo,
O pesadelo desse homem é melhor do que ele se acordar aqui no campo de concentração. A Rosalia elogia a pergunta da Isara, diz que é comum ouvir pessoas afirmando que não sonham. Né? Aqui, Samsung, eu não sei quem é, tá? O sonho tem ligação com o nosso estado de espírito, na maioria deles? Sim. Pode ter ligação com o espírito, mas pode ter ligação também com a pessoa, com a psique da pessoa, com o momento psicológico que você está vivendo. Então, o mesmo sonho, ele pode ter uma interpretação X hoje, e um sonho semelhante, ele pode ter uma interpretação Y num outro momento, da mesma pessoa. Tá? Da mesma pessoa. Por isso que um analista dos sonhos, ele não deve interpretar sem ser pelo método da fenomenologia o sonho de alguém. Então, se alguém sonha correndo, esse sonho pode dizer pare para alguém, ou pode dizer para alguém continue correndo. Então, o analista, quem diz é Jung, não sou eu. Estou reproduzindo aqui uma conclusão junguiana. Que o mesmo sonho ele pode ter interpretações diferentes a depender do momento do sonhador e a depender também dos sonhadores, que assim falam esses sonhos para você, analista. Né? Professor, eu não consegui fazer as minhas perguntas, vou passar pessoalmente por cima depois, tá? Mas o pessoal participou bastante aqui. O João também tem pergunta, vamos passar pessoalmente para a gente obter as respostas. A Fabriane fez uma pergunta aqui, mas ela disse que já foi respondida junto com na linha do Rangel, tá? Então não vou me alongar. Professor, o senhor disse aí que o seu violão é sua alma, não é? Meu som. Então gostaria que o senhor mostrasse a sua alma para nós agora. Você é fogo, a gente sempre me pega pela alma, né? Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu sei. Estrada eu vou conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Bom, agora vamos tirar uma fotografia para a Sônia fazer o fechamento aqui, por favor, tá? Vamos abrir as câmeras aí. Câmeras abertas, vamos lá. No 3, hein? 1. Estão abrindo ainda. Vamos lá, no 3, hein? 1, 2. Estão abrindo. De novo. 1, 2, 3. Deixa eu salvar aqui, que tem mais uma página, por favor. Segunda página, no 3, hein? 1, 2, 3. Ok? Sônia, por gentileza. Então, com o coração assim repleto de alegria, né, com esse toque na alma, quero agradecer a presença de cada um aqui e dizer, se existe esse momento, é porque alguém sonhou. Palavras do professor Gilvan, né, na dedicatória que ele deu ao livro para Logorrio,
E, assim, me inspiro muito com essas palavras. Nós realizamos, sim, quando acreditamos, quando sonhamos. Muito obrigada, professor Dr. Gilvan Mello. E muito obrigada a cada um de vocês. E até o próximo encontro, se Deus quiser, em junho. Obrigado, pessoal. Obrigado. Patrícia, você está aí, minha tradutora. Patrícia traduzindo o livro para mim. Obrigado, Patrícia. Fabielle me orientando. Vamos defender essa dissertação logo, Fabielle. Muito obrigado aí, Denise. Obrigado, Marcos, pela interlocução visual. Sebastião e João, pela interlocução oral. Emília, os demais que perguntaram, os demais que estiveram nesta noite. Muito obrigado mesmo. Eu vejo esses momentos como um momento de partilha, um momento sagrado, o ritual da partilha. Não existiria livro sem isto, sem o ritual da partilha. O meu endereço está aí, meu contato, Sebastião, você colocou? Não, vou colocar aqui, mestre. Vou colocar aí. Quem assim se interessar para cursos, quem se interessar para livros, quem se interessar para interlocução, ver problemas no livro, pode falar, sabe? Sejam tranquilos com relação a isso. Eu sou muito tranquilo em relação a isso, em relação a críticas, em relação ao que vocês quiserem complementar e ajudar a fazer da logoterapia uma logoterapia mais fundamentada, uma logoterapia mais próxima a Frankl, uma logoterapia fenomenológica, uma logoterapia onde a gente não exclua o nosso fundador e inspirador, Viktor Emil Frankl. Muito obrigado, Sônia Nascimento, obrigado aí a Blay, a todos vocês que estiveram aqui, e a todos que vão ficar com essa gravação, não é, Sebastião? A todos que vão ter a oportunidade de ter um pouco esse texto, né, essa minha apresentação, essa minha interlocução aqui nessa noite. Muita paz, saúde para todos, todas. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Denise, bom te ver, Boa Denise. noite a todos, pessoal. Sara, boa noite, Boa Marcos. noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bom Denise, descanso. Oi, querida. Denise, um abraço, Denise. Agora que eu vi. Bom descanso. Obrigado por esse momento lindo. Amei. Lindo. Obrigado. Mas meu irmão está aqui, o Samsung era meu irmão, esqueci, não apareceu. Meu irmão Vigílio está aí. Meu irmão. Olha, bem-vindo, Virgílio. Obrigado, Vigílio, pela presença. Ele que fez a cirurgia, né, Gilvan? Fez a cirurgia, muita gente. Que bom. Agradeço a Sim, vocês. está aqui. Que bom. Agradeço a vocês pelas orações. Estou bem, graças a Deus. Graças a Deus. Bom. Eu fiz uma pergunta e você respondeu. É porque eu não botei o nome. Mas muito obrigado mesmo a vocês, tá bom? Um grande abraço, é um prazer. Tá bom? Muito obrigado. Estou emocionado agora com a presença dele. Muito obrigado aí pela presença. Está bem, né? Aí, meu irmão bem, Vigílio, graças a Deus. Aí também participando dessa live. Um abraço, cheiro. Cheiro para os meninos e cheiro. Eu continuo com barulho aqui na sala. Não tem Barulho. problema, agora estamos em casa. Mas